E aí, galera, que está se preparando para o Enem, beleza? Aqui o professor Leonardo Greco, nós vamos continuar nossos estudos e hoje a gente vai focar uma questão mais específica com relação aos transportes. Lembra que na aula passada eu relacionei a economia com os transportes, né? Hoje nós vamos analisar o caso do nosso Brasil. Como que o Brasil lida com a sua gestão de transportes, tá? Na aula de hoje a gente vai entender como se dá a gestão desses vários modelos de transportes no Brasil. Beleza, pessoal? Bom, com relação aos transportes no Brasil, primeiro a gente vai fazer um link, uma mistura com história, tá? Os transportes no Brasil se originaram, ou seja, eles foram materializados, né? Eles se tornaram mais eficientes a partir dos séculos 19 e 20, ao longo do ciclo do café, tá? Quanto mais se produzia café, mais se tornava necessário transportar cada vez quantidades maiores de café, né? E nesse sentido, a gente vai perceber que um dos principais viabilizadores da implantação das ferrovias foram exatamente os barões do café. Então, aqueles que mais lucros obtinham com a produção do café, decidiram investir, ser mais um capital a ser investido para a implementação das ferrovias. Ok, pessoal? Bom, quando a gente pensa na questão dos tipos de transportes, a gente vai perceber que ao longo do século XX, mais especificamente a partir do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o chip trocou o chip, né? Então, se antes se priorizou as ferrovias, com o JK, em 1956, né, resolveu-se priorizar a questão das rodovias. Por que isso? Um grande slogan de JK era a questão dos 50 anos em 5. Então, o JK pretendia promover no país uma grande modernização. E essa modernização passava por uma dinamização das indústrias, tá? Então, dentre as estratégias que o JK adotou, ele buscou atrair várias indústrias para o Brasil. E uma das principais que ele atraiu foram as montadoras de automóveis, tá? Então, já que ele atraiu muitas montadoras de automóveis para o Brasil, ele tinha que viabilizar a comercialização desses automóveis, tá? Então, atraiu montadoras, ok, gerou empregos, beleza, dinamizou a economia do país, vá lá. Mas, o que nós vamos fazer com o que estava sendo produzido? Precisava dar um jeito, né? Produziu, tem que vender, vendeu, tem que usar. Então, vamos lá. Por isso que se estruturou o modal rodoviário, deu-se uma priorização a esse tipo de transporte, beleza? Bom, aqui um mapinha da nossa malha rodoviária, como é que ela está bastante complexa, né? Bastante capilarizada. Contudo, a gente vai perceber que ainda a malha rodoviária, ela é menos eficiente na questão de integração de toda a região, por exemplo, de todo o território brasileiro, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, o transporte rodoviário, ele tem algumas características que não o tornam tão atraente assim. Vamos lá. Ele tem altos custos? Tem. Não só na questão da implantação das rodovias, né? Você construir uma rodovia é algo extremamente caro, algo extremamente comprometedor de recursos, principalmente recursos públicos, né? A sua manutenção também é cara, né? E o que também gera grandes custos é a manutenção dos equipamentos que são utilizados, principalmente os caminhões e ônibus, mas com mais intensidade, os caminhões. A manutenção desses caminhões é bastante alta, tá? Gera uma demanda de recursos muito grande. Tanto que uma das principais queixas, eu já falei na aula anterior, uma das principais queixas de quem lida com o transporte rodoviário é a questão de se comprometer o valor que se receberia num frete, por exemplo, quando, por exemplo, numa determinada viagem, um caminhoneiro perde um ou mais de seus pneus ou o caminhão quebra no meio da rodovia, né? Então, todo esse custo se mostra extremamente alto e por isso que a questão do custo do transporte rodoviário tem tanta importância assim no valor final de vários produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, tá? Bom,
O transporte rodoviário, ele tem atualmente no país uma grande capilaridade, ou seja, ele liga várias partes do nosso território. O território brasileiro, você sabe muito bem, é quase um território continental. Tanto que o Brasil é considerado, tem um apelido, né, de um país-continente, né? Bom, contudo, o transporte rodoviário, bela desafinada que eu dei agora, bom, contudo, o transporte rodoviário é um dos mais poluentes, principalmente por uma questão. O transporte rodoviário, ele tem individualmente, né, cada caminhão tem uma capacidade de carga muito menor se comparada aos outros meios de transporte. Então você precisa de muitos caminhões nas rodovias para poder transportar grandes quantidades de produtos. A queima do óleo diesel, que é o combustível utilizado, ela, dentre os combustíveis que se utiliza, né, etanol, gasolina e diesel, o diesel é o combustível mais poluente. Então, por isso que se diz que o transporte rodoviário é um transporte extremamente poluente, tá? Bom, aí agora a gente analisa o transporte ferroviário, que se teve grande importância nos séculos 19 e 20, principalmente por ocasião da produção do café, né? Ciclo do café, como a gente analisou no início dessa aula. Atualmente, esse modal de transporte, ele não é tão valorizado, não é tão priorizado assim, no nosso caso, Brasil, tá? Principalmente produtos do primeiro setor, então produtos mais brutos, matéria-prima, né? É que são transportados com maior frequência pelo transporte ferroviário, né? A partir do século XX, à medida que as atenções do Brasil, e aí principalmente do governo, né? Dos governos, as atenções se voltaram para o transporte rodoviário, o transporte ferroviário foi negligenciado, ele foi deixado de lado, né? Deixado assim, em segundo plano, vamos dizer assim, né? Bom, é um tipo de transporte que tem grande potencial para o turismo, né? Você tem, no transporte ferroviário, você tem uma característica, não é um transporte tão rápido assim, porém, pela sua grande adaptabilidade, é um meio de transporte que se adapta ao meio ambiente, então você não tem que ter muitas intervenções no relevo, você consegue chegar a locais que são extremamente atraentes, bonitos, né? Então, o transporte ferroviário de pessoas, principalmente, pode ser uma ferramenta muitíssimo interessante para ser utilizada na gestão do turismo. Bom, origem no século XIX, no caso do Brasil, eu já expliquei por quê, né? Alta capilaridade, tem capacidade de atingir várias regiões do nosso país, né? Baixo custo, ainda que a sua implantação seja cara, né? Para você implantar, construir uma rodovia, fabricar essas máquinas, né? Ainda que esse custo seja caro, pela sua durabilidade, né? E pelo tanto que se transporta, é um transporte que acaba se caracterizando por um baixo custo. Então é um transporte que se paga muito facilmente, ok, pessoal? Seguindo, a gente vai analisar o transporte aquaviário. Na aula passada, quando eu analisei o transporte em termos gerais, eu falei que o transporte aquaviário priorizava o transporte nos oceanos, então principalmente interligando continentes. Quando a gente analisa o caso do Brasil, a gente vai ver uma particularidade bastante interessante. Como o Brasil é farto em recursos hídricos, o transporte aquaviário ele vai ser extremamente utilizado também dentro do nosso território, tá? Por exemplo, na Amazônia é o principal meio de transporte. Eu não estou falando só de transporte de cargas, de grande quantidade de cargas, transporte de pessoas mesmo, né? No dia a dia, as pessoas que vivem na Amazônia, principalmente a população ribeirinha, têm nas pequenas embarcações a mesma importância que nós aqui nos nossos centros urbanos, centros urbanos não tão com oferta não tão grande assim de recursos hídricos, né? A comparação é o seguinte, a população ribeirinha utiliza as pequenas embarcações, pequenas e médias, assim como nós aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, utilizamos ônibus e carros pequenos, táxis, né? É essa a relação. Bom, o transporte aquaviário, ele está sendo bastante importante nesse momento,
Nesse momento não, que o Mercosul já existe há um bom tempo, né? Mas o transporte aquaviário tem sido extremamente importante para se integrar o Cone Sul. Então, principalmente, né, integrar Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Para isso, o transporte aquaviário também tem se mostrado algo extremamente atraente, importante, tá? Tem um enorme potencial pelo perfil nacional, então pela nossa característica de ser um país com grandes recursos hídricos, né? O transporte aquaviário pode ser ainda muito mais explorado, tá? E pode dar muito mais retorno para o nosso país, ok, pessoal? Bom, pouco impacto ambiental, né? Já que ele não exige muitas embarcações para se carregar muitos produtos, né? A capacidade de carga desses grandes navios cargueiros é uma capacidade extremamente acentuada, então você não precisa de muitas embarcações, como, por exemplo, você precisa de muitos caminhões nas estradas, tá? Então o impacto ambiental é relativamente baixo, tá? E tem um ótimo custo-benefício, exatamente se você comparar a questão do custo para implantação e manutenção com o que ele te entrega, né? Então, se você gastar muito para implementar, por outro lado, você economiza muito quando você transporta muito de uma só vez. Então, por isso que a questão do custo-benefício no transporte aquaviário é uma coisa que tem que ser levada extremamente em conta, tá? Uma coisa também que não está aqui, mas é importantíssimo falar também, da questão da importância do transporte aquaviário para o turismo. E aí a gente fala principalmente do transporte de pessoas, né? No nosso litoral, no litoral brasileiro, é cada vez mais comum nas temporadas de férias a presença de navios, né, de transatlânticos, né? De navios transportando pessoas para fazer visitações, né, na costa brasileira. Então, às vezes, sai um navio de Salvador, por exemplo, ele para durante algum tempo em Vitória, para alguns dias em Vitória, para alguns dias no Rio de Janeiro, capital do estado do Rio, né? Depois vai a Cabo Frio, faz um tour pela costa brasileira. Além de navios também, como eu falei, transatlânticos, né? Navios internacionais. Então, também é um transporte extremamente interessante para se incrementar, para se potencializar o turismo no Brasil. Ok, pessoal? Bom, transporte aéreo. Assim como eu falei na aula passada, isso se aplica também no aspecto nacional. O transporte aéreo também no Brasil, ele fica restrito a um reduzido leque de mercadorias, exatamente porque o transporte aéreo, ele tem altos custos de operação, não só para se construir para se fabricar um avião, como também a infraestrutura que um aeroporto demanda, né? E todos os aspectos de segurança que estão envolvidos nisso. Então, como o transporte aéreo ele tem um alto custo de operação, você vai ter um leque de produtos bastante reduzido, no sentido de se compensar transportar esses produtos para justificar o grande gasto que a pessoa ou a empresa vai ter. Um aspecto até bastante interessante de se observar é que o transporte aéreo é um dos transportes mais utilizados para se transportar, né? Para se transportar órgãos humanos, né? A questão de transplante de órgãos é uma situação onde esse transporte aéreo é extremamente útil e é muito aplicado, tá? E aí não só em grandes aeronaves, mas principalmente aeronaves de pequeno porte, né? Então, um aspecto interessante, um aspecto humanitário de se pensar na aplicação do transporte aéreo. Bom, por tudo isso que eu falei, é normal a gente pensar que o transporte aéreo, ele priorize o transporte de pessoas, né? Um ponto talvez negativo, um aspecto negativo talvez seja, no Brasil, a questão da pouca concorrência. Você tem poucas empresas atuando no mercado brasileiro. O que acontece? Lembra daquela questão da lei da oferta e da procura, que é bastante vigente no mundo de hoje, no mundo globalizado, né, na economia cada vez mais dinâmica, né? Então, se você tem muita oferta de um determinado produto, e transporte é um produto, né, em última análise, né? Se você tem muita oferta, a tendência é que o preço caia, né? Quando você tem pouca oferta, você tem, no caso aqui, pouca concorrência, você não tem muita competitividade na questão dos preços, tá? Então, não é um transporte onde o consumidor tenha vantagem na questão da pesquisa de mercado,
Não tem muito por onde correr, ok, pessoal? Bom, analisando no Brasil especificamente o transporte dutoviário, o transporte dutoviário no Brasil se mostra bastante presente, principalmente com a gestão da Petrobras, tá? Então, é a empresa que mais utiliza esse tipo de transporte, tá? No Brasil, então, a gente tem a presença de oleodutos, gasodutos e minerodutos, como eu tinha falado já em outra oportunidade, são produtos mais primários, mais brutos, é questão de matéria-prima mesmo, tá? Surgiu na década de 1950 e hoje em dia corresponde a menos de 5% de todos os meios de transportes adotados no Brasil, tá? A Petrobras é a principal operadora, né? Eu já mencionei isso antes, e o custo desse tipo de transporte no Brasil é proporcionalmente mais baixo, tá? Bom, no caso da integração, o transporte dutoviário, ele é um dos transportes que mais integra regiões, né? E chega a integrar até países, né? O gasoduto Brasil-Bolívia, por exemplo, é um dos gasodutos maior, quer dizer, é o maior na América Latina. Ok, pessoal? Bem, vamos analisar algumas coisas referentes a essa aula, aos modais de transporte, pensando especificamente no caso brasileiro. Ok? Vamos lá. Sobre os diferentes tipos e usos dos transportes no Brasil e no mundo, considere as afirmações a seguir. Recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A vantagem está em transportar o produto do início ao fim, ou seja, retirar de seu local de produção e entregar ao seu destino final sem a necessidade de outros meios de transporte. Então, só com esse meio de transporte, você começa e termina o processo. Segundo, utilizado para grandes distâncias, envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias de custo e lucro mais elevado. Apresenta um elevado custo, porém uma velocidade maior. Então, o custo de operação desse meio de transporte número 2 aqui, ele é mais alto, mas ele é mais rápido, tá? Terceiro, recomendado para países de grande extensão territorial, apresentando altos custos em sua estruturação e baixos custos em sua manutenção. Então, para implementar é caro, mas para preservar, para manter, é barato, tá? Transporta pessoas e mercadorias, consumindo uma quantidade de energia relativamente pequena. As proposições descrevem, respectivamente, os transportes. Quais deles, galera? Rodoviário, aéreo e ferroviário. Ok, pessoal? Diante de tudo que nós analisamos, isso se adequa não só à realidade brasileira, mas também à realidade internacional. Ok, pessoal? Bom, na nossa aula, a gente conseguiu compreender que uma economia forte está diretamente ligada a um sistema de transporte de pessoas e mercadorias eficiente, né? Tem que ser eficiente, que promove maior integração de mercados e pessoas. E a gente percebeu que, no caso brasileiro, a gente tem algumas particularidades, como é o caso, por exemplo, da adoção do transporte aquaviário, não só no transporte de mercadorias entre os continentes, mas também a sua aplicação dentro do nosso território. Por quê? Devido à nossa grande capilaridade, né? Nosso país apresenta uma grande oferta de recursos hídricos, por isso o transporte aquaviário é extremamente utilizado no Brasil, tá? Só um diferencialzinho pra gente, ok? Pessoal, valeu, um grande abraço para vocês, até a próxima oportunidade, a gente vai estar sempre juntos para poder estudar e aprender sempre. Grande abraço.